Boker Tov Lekulan. Bom dia a todos. Certa vez, um amigo me perguntou qual é a correlação que podemos fazer com a Uremes entre o Zohar HaKodesh e as Gemarot, entre o Talmud, o Bavli, o Shalom, etc. E com Desiata Dishmaya, as Pratit, né, com temor e tremor aos céus, e com providência divina, encontrei algo muito interessante, exatamente no 18º capítulo, na Parashá Balak, que ela fala da importância dos três portais, que são, a se entender, Baba Kama, Baba Metzia e Baba Batra. Atualmente, no Daf Yomi, estamos no Baba Metzia. E para trazer um pouco mais de luz, vamos ver quais são as palavras que o Rav Hamnuna Saba traz para nós. Deserto de Ismael. Vechachi amarabi Hamnuna Saba tela Bavedina Taknim Besidrei Matnad Chada Kudmetam Be'arba Avot Nezekin Ashor Behulei Inanan Itin Ana Talit Dishtechach Telita Shutafin Iraza de Avira Mentet Ele de Kudisha Berichud Bechol Zimna Avela Leisrael Vedonan Kish Gagot Veinun Desideru Matnatim Detilata Baveirahi Sideru Arach Dikirach Naka Diktiv Alkan Deva Pesha Vehaya Vesha Ihi Decho Bezad Ume Ihu Al Shoch Al Zamoch Al Zevede Bebaba Kama Dechayanahu Beinu Mili Al Salema Dehu Bebeba Metzian Al Koe Aveda An Bebatelita. Rabbi Hamnuna, ele fala sobre os três portões do julgamento que foram construídos na nossa Mishnah Kedushá. Lembrando que Mishnah, a palavra Mishnah tem as mesmas otiot, tem as mesmas letras de Neshama. Então, quando a pessoa está estudando Mishnah, ele está modificando de forma positiva a sua Neshama. Então, em relação aos julgamentos que se encontram na Mishnah, primeiro a gente encontra sobre Arba Nezekim, as quatro principais causas de dano. E aí o primeiro, como todos conhecem, em relação ao Baba Kama, que é o primeiro portal, Baba, né, que é a primeira porta, né, que é em relação até o próprio boi, o Shó. O segundo portal, que é o Baba Metzia, logo na primeira página da Beit, nós temos o que acontece se existe um safek, existe uma dúvida entre duas pessoas em relação ao talit, que foi encontrado. E o terceiro, que é o próprio Baba Batra. E qual é a relação de tudo isso sobre os segredos e em relação àquilo da perda? Se a pessoa perde algo, o que ela deve fazer e como ela deve se portar? E nisso, e qual é a razão de tudo isso e qual é a correlação? Então, o Rabbi Hamnuna, ele considera essas averot, esses pecados intencionais de Israel como erros. E aqueles que estabeleceram a Mishnah fizeram nessa ordem: Baba Kama, Baba Metzia e Baba Batra. Segundo o verso, ele transgrediu tudo, como encontramos em Shemot, e isso se refere a uma transgressão que não é intencional. Porque o sagrado, abençoado seja o seu nome, ele transforma todo e qualquer pecado, toda qualquer averá, toda qualquer transgressão intencional em erros. O que significa o que ele é? Seja sobre o boi, sobre o jumento, sobre a ovelha, que é o Baba Kama, ou ele fala sobre esses temas, sobre uma vestimenta, é o Baba Metzia. Ele fala sobre um talit que foi encontrado, sobre toda a perda, que é o terceiro portal, que é o Baba Batra. O interessante é que a gente continua com o Passuk 247,
Ao escolherem a ordem da escritura como Rav Hamnuna, Saba chegou ao Baba Metzia, o portão do meio, ele disse, porque eles começaram com talit em vez que Baba Metzia se refere a dois que seguram talit. Por que começou essa discussão com talit? Não, os dois que seguram talit, já que existe o verso sobre uma vestimenta. Ele disse que certamente essa ordem se refere a Torá Moshe Sinai, ela radada por Moshe Sinai, que isso foi explicado por todos os nossos Hachamim. Já no verso número 248, assim diz Hashem, ele pergunta, por que sobre todos os profetas está escrito assim? Disse Hashem, sobre Moshe isso não está escrito, mas sim está. Então, nós temos a referência que Moshe está no singular em relação aos outros Neviim, os outros profetas que estão no plural. E a questão, ele responde, existe uma diferença entre a profecia de Moshe Rabbeinu e os demais profetas. A profecia de Moshe deriva de um espelho que iluminava acima, que usei Ainpim. Por isso, não está escrito sobre ele, pois isso se refere ao Malchut chamado Ko, e todos os outros profetas cuja profecia deriva de um espelho que não iluminava, que é a Malchut, chamava Ko, recebeu a profecia que é Ko. Então isso se refere que Moshe Rabbeinu, Panim ve Panim, ele falava direto da face do Boreolã, e os outros profetas eles recebiam inspiração divina, sonhos, etc. Essa é a diferença entre Moshe Rabbeinu e os três portais. Entenda que Alahá Lemacê existem mais segredos do que você possa imaginar. Estude Alahá, estude Guemará, e você, assim, vai ter as bases sólidas para poder acessar os segredos da Torá Kedushá.